No início da década de 1970, uma pequena cidade de Oklahoma foi tomada pelo medo. A polícia começou a receber ligações desesperadas. Moradores estavam aterrorizados. Algo estava rondando as ruas de Lawton. E o que vou contar hoje não vem de lendas antigas. Vem de relatórios policiais reais. E depois que você ouvir os detalhes, talvez pense duas vezes antes de visitar essa cidade. No final do inverno de 1971, um homem chamado Donald vivia tranquilamente em Lawton. Ele tinha pouco mais de 30 anos. Mas uma noite, enquanto estava sentado em casa, algo chamou sua atenção na janela da frente. Ele olhou e viu algo que o deixou gelado até os ossos. Segundo o relato à polícia, tratava-se de uma criatura monstruosa. O choque foi tão grande que Donald sofreu uma parada cardíaca naquele momento. Sim, ele quase morreu de medo. Mais tarde, as autoridades afirmaram que a criatura tentou beber água de um pequeno lago ornamental com peixes. Mas o lago estava vazio. Ela simplesmente foi embora, como se tivesse perdido o interesse. Donald sobreviveu, mas permaneceu hospitalizado, em estado de terror constante. E se o que ele viu não era uma ilusão, mas algo que realmente vagava pela cidade naquela noite? A mídia rapidamente entrou em pânico total. O nome começou a circular: lobisomem. Donald foi entrevistado pelo policial Clancy Williams. A descrição era estranha. Ele disse que a criatura era alta, tinha o rosto completamente coberto por pelos e estava vestida. Isso mesmo, vestida. Segundo ele, usava uma calça pequena demais para seu tamanho. Isso não parecia um simples animal. Outras testemunhas naquela mesma noite relataram ter visto a mesma criatura correndo pelas ruas. Ela desviava de veículos. Alternava entre andar sobre 4 patas e 2. Isso é importante, porque um animal comum não alterna a postura dessa maneira com facilidade. E não terminou aí. Menos de 30 minutos depois do encontro de Donald, o policial Harry Hazel atendeu outra ocorrência. Uma testemunha abriu a cortina da janela por volta das 23h15 e viu algo empoleirado na grade. Parecia um lobo gigante, ou talvez um macaco, ou algo entre os dois. Ela pensou que fosse uma brincadeira, até que a criatura virou a cabeça e olhou diretamente para ela. Depois saltou de uma altura de 5 metros, como se fosse nada. O rosto, segundo o relato, era deformado, como se tivesse sido queimado, coberto por pelos. 15 minutos depois, soldados de Fort Sill relataram o mesmo encontro. Soldados treinados, acostumados a situações extremas. E mesmo assim ficaram apavorados. Os avistamentos ocorreram sexta e sábado. No domingo, silêncio. Mas na segunda-feira, menos de 48 horas depois, o Major Clarence Hill emitiu um alerta geral. A palavra usada oficialmente foi homem-lobo. Isso não era apenas histeria popular. Havia relatórios suficientes para mobilizar a patrulha inteira. Existe um detalhe que torna esse caso ainda mais intrigante. As descrições da criatura não encaixam perfeitamente em nenhuma categoria conhecida. Alguns moradores começaram a sugerir que poderia ser o pé grande. Afinal, criatura alta, peluda, bípede. Isso parece familiar. Mas há uma diferença crucial. O pé grande é tradicionalmente descrito como mais humanoide, rosto mais achatado, movimentos pesados, postura constante sobre 2 pernas. Já no caso de Lawton, as testemunhas falaram de algo com focinho alongado, orelhas pontudas, estrutura corporal semelhante a um lobo. E o mais estranho, alternava entre andar sobre 4 patas e 2 com naturalidade. Isso não é típico do pé grande. Então surgiu outro nome: homem-cão, uma criatura descrita em vários estados dos Estados Unidos como um lobo bípede, que tem 2 pés com comportamento territorial e olhar intimidador. Mas agora entra o detalhe que bagunça tudo. Donald afirmou que a criatura usava uma calça pequena demais para seu tamanho. E isso muda completamente o cenário. Um animal selvagem não veste roupas. Isso levanta 3 possibilidades. A testemunha interpretou errado o que viu. Era alguém fantasiado, mas quem correria em 4 patas? E se o caso de Lawton não envolvesse o pé grande, nem o tradicional homem-cão?
mas uma variação rara de uma criatura que ainda não foi oficialmente catalogada. Agora pense comigo: relatos policiais, soldados envolvidos, múltiplas testemunhas na mesma noite, encontros semelhantes em outros estados. Isso é histeria coletiva? Erro de percepção? Ou estamos diante de algo que simplesmente não entendemos ainda? E se o chamado lobisomem de Lawton não for apenas uma lenda urbana, mas parte de um fenômeno que continua acontecendo até hoje? Experimentos ou fuga de laboratório. Fort Sill não é apenas uma base qualquer. É uma instalação militar ativa, com histórico de treinamentos avançados e projetos estratégicos. E quando soldados treinados relatam ter visto a mesma criatura, a pergunta muda. Não é mais o que era aquilo, mas sim, de onde aquilo veio. Alguns moradores começaram a levantar uma possibilidade inquietante. E se não fosse uma criatura selvagem? E se fosse resultado de algum tipo de experimento? Não estamos falando de ficção científica exagerada. Ao longo da história, governos já realizaram testes biológicos, experimentos comportamentais e pesquisas genéticas. Oficialmente, não existe qualquer registro de experimentos envolvendo híbridos humanoides. Mas o envolvimento rápido do exército naquela noite chama a atenção. Menos de 48 horas após os relatos, houve mobilização formal, alerta geral, patrulhamento reforçado. Isso pode ser apenas precaução, mas também pode indicar algo mais sério. Imagine a seguinte possibilidade: um experimento falha, uma criatura escapa e precisa ser localizada rapidamente antes que cause pânico. E agora, pense no comportamento descrito. A criatura não atacou ninguém, não tentou invadir casas, não matou animais, apenas circulava como se estivesse desorientada ou fugindo. Se o caso de Lawton fosse isolado, talvez fosse mais fácil descartá-lo. Mas ele não é. Relatos semelhantes surgiram em outros estados dos Estados Unidos. Antes e depois de 1971, em Michigan, por exemplo, há décadas circulam histórias sobre uma criatura conhecida como Michigan Dogman. As descrições são assustadoramente familiares. Criatura alta, entre 2 e 3 metros, corpo coberto por pelos escuros, cabeça de lobo, postura bípede, olhos intensos e penetrantes. Em Wisconsin, também foi relatado por diversas testemunhas, incluindo policiais. Essas pessoas não se conheciam, viviam em cidades diferentes, em épocas diferentes. E ainda assim, descreviam praticamente a mesma coisa. O padrão começa a se formar. Criatura humanoide, traços caninos, movimento alternando entre 2 e 4 patas. Agora pense na probabilidade disso acontecer por coincidência. Estamos falando de relatos separados por centenas de quilômetros e anos de diferença. Depois de tudo isso, precisamos voltar à pergunta principal. O que realmente aconteceu em Lawton naquela noite de 1971? Vamos separar emoção de fatos. Fato 1. Houve múltiplas ligações para a polícia. Fato 2. Um homem sofreu uma parada cardíaca após o que viu. Fato 3. Soldados treinados relataram ter encontrado a mesma criatura. Fato 4. Um comandante emitiu um alerta oficial usando o termo Homem-Lobo. Isso não é apenas lenda urbana contada ao redor de fogueiras. Isso está registrado. Agora, o que não temos? Nenhuma fotografia clara, nenhum corpo, nenhuma evidência física conclusiva. E é aí que o mistério se aprofunda, porque existem apenas 2 grandes possibilidades. Primeira, foi um evento de histeria coletiva amplificado pela mídia. O medo pode se espalhar rápido, e uma vez que a palavra lobisomem entra na narrativa, tudo passa a ser interpretado sob essa lente. Mas existe um problema. As descrições vieram antes do rótulo. Segunda possibilidade, algo realmente foi visto, algo incomum. Algo que não se encaixava nas categorias conhecidas. E a mente humana fez o melhor que pôde para descrever. A natureza ainda guarda espécies que não foram oficialmente catalogadas. E o interior dos Estados Unidos possui áreas vastas e pouco monitoradas. E se o caso de Lawton não for prova de um lobisomem, mas um lembrete de que ainda existem zonas da nossa própria terra onde o desconhecido pode surgir e desaparecer sem deixar rastros. E se você chegou até aqui, quero que comente aqui embaixo que esse vídeo
É cabuloso para eu saber que você assistiu até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Como sempre, adoro todos vocês. Mantenham a mente aberta e vejo vocês no próximo vídeo.